Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, e ao amado ouvinte da Palavra de Deus, eu também vos saúdo com a paz do Senhor, pois a própria palavra diz que dá paz quem tem paz. Amém? O estudo de hoje, bíblico, o qual nós começamos pela Bíblia. Vamos falar hoje sobre os judeus, a organização das tribos e como eram as famílias judaicas da época. Amém? E aqui quem vos fala é a irmã Sara. E se você não é inscrito ainda neste canal Diante de Deus, eu peço a você que se inscreva, faça o seu pedido de oração, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho na versão todas. Amém? Vamos fazer uma prévia oração para que Deus venha nos dar entendimento de sua palavra e nos capacitar nesse estudo bíblico. Soberano e eterno Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, te pedindo humildemente, meu Deus, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, Pai. Nos capacitando, nos dando discernimento, nos fortalecendo todos os dias de nossas vidas. E que nós possamos estar sempre em Tua presença, diante de Ti, Senhor. Para todos sempre, e todos digam amém. Vamos falar sobre os judeus. Quais são as origens dos judeus? Então é assim que faz. Nessa época, o judaísmo começou da seguinte forma, como uma religião estruturada, como acontece com a transformação dos judeus em um povo influente, através dos reis como Saul, Davi e Salomão, que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Mas em cerca de 920 anos antes de Cristo, o reino de Israel se dissolve e os judeus começaram a se dividir em grupos. Foi a época chamada de Era dos Profetas, em cerca de 600 anos antes de Cristo. O templo é destruído e a liderança israelita assassinada. Vários judeus foram enviados à Babilônia, apesar de alguns serem autorizados a retornar a casa. Muitos permaneceram no exílio, formando aí a primeira diáspora, que significa viver afastado de Israel. Segundo os judeus, existe somente um Deus, todo-poderoso, que criou o universo e tudo o que nele há. Os judeus acreditavam que Deus tenha uma relação especial com seu povo, consolidada no pacto que fez com Moisés no Monte Sinai, em 3.500 anos atrás. O local de culto dos judeus é a sinagoga. O líder religioso de uma comunidade judaica é chamado de rabino. Lembrando que 3.500 anos foi de quando esse estudo bíblico foi escrito. Nos dias atuais, temos muito mais anos pela frente. Amém? Vamos falar agora sobre a organização das tribos. A tribo era a maior unidade social em Israel, composta de vários clãs. As 12 tribos se referiam a todo o povo de Israel. O clã era uma unidade social intermediária. Era maior que a casa do pai e menor que a tribo. Várias famílias formavam um clã. A família, também chamada Casa do Pai, era a menor unidade social em Israel. Era formada por um grupo de 50 a 100 pessoas. Portanto, quando Moisés foi chamado a dividir o povo, ouvindo ali o conselho do seu sogro, ele dividiu as tribos em pequenos povoados de 50 a 100 pessoas e pôs o nome de cada tribo formada de clãs. Amém? E a família. O nome da mulher judia
era mudado quando nascia o primeiro filho homem. Passava a ser chamada mãe de fulano. Os israelitas não tinham sobrenome. Chamava-se, por exemplo, José, filho de Davi. Isso lhe dava senso de continuidade de história. Quando crescidos, os rapazes judeus ajudavam a família a trabalhar a terra. Os filhos homens eram necessários também para perpetuar o nome da família, pois os israelitas pensavam que sobreviveriam nos seus filhos. Quando um homem morria sem ter filhos, seu parente mais próximo deveria casar com a viúva. O primogênito desse matrimônio herdaria o nome e a propriedade do falecido. É a chamada de lei do levirato. Embora contassem menos, as meninas eram consideradas mão de obra útil. Quando uma filha casava, seus pais recebiam um presente matrimonial, dote, para compensar a perda da mão de obra útil da filha. A mulher era propriedade do marido e quem considerava como patrão. Essa atitude ainda era encontrada no tempo de Jesus, apesar das mulheres executarem a maior parte dos trabalhos pesados. Ocupavam posição social inferior, tanto na família quanto na sociedade. Normalmente, os bebês judeus eram amamentados ao seio 2 ou 3 anos. A taxa de mortalidade infantil era muito alta por causa das precárias condições sanitárias das casas. A criança recém-nascida era levada e esfregada com sal, pois acreditava-se que isso fortalecesse sua pele, e depois era envolvida em fraldas. Durante o Antigo Testamento, a criança recebia o nome assim que nascia. O nome trazia a expectativa da família e o projeto de vida para o recém-nascido. Na época do Novo Testamento, a criança recebia o nome 8 dias após o nascimento, quando era circuncidada. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, amados e queridos. E no próximo estudo bíblico nós vamos falar sobre a circuncisão e a adolescência da época, das famílias judeias. Eu espero que vocês me perdoem as falhas e não existe conserto sem erro e nem vitória sem luta. Amém? Vamos terminar esse estudo com mais uma oração, agradecendo a Deus por este momento, essa oportunidade que Ele nos concede. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, e Te agradecendo por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido de mais e mais estarmos buscando sobre conhecer o Evangelho, Senhor. As fundações de como surgiram as coisas. Pai, foi o Senhor quem formaste todas essas coisas. Foi o Senhor que nos concedeu a graça de ter a Tua palavra em nossas mãos. E assim, nós Te agradecemos por um todo e que a minha fé seja compartilhada e juntada com a de muitas pessoas, para que nós possamos ser um só na fé perante a Sua face, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado e nos fortalecido. E em nome de Jesus Cristo, isso é tudo que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém e graças a Deus.